E aí pessoal, neste vídeo eu estarei falando aqui os pontos positivos e negativos da marca Positivo. Primeiramente, meu irmão aqui tem um notebook da Positivo, modelo Sim 6120M, e ele vem com o Core 5 de terceira geração, o Core 5 3320M. Esse é um processador até que antigo, né, porque ele é de 2012, ele tem 22 nanômetros e ele tem 4 núcleos, 2 verdadeiros e 2 emulados. A frequência base do processador é de 2.6 MHz, enquanto a frequência Turbo Max é de 3.3 MHz. E ele tem um TDP bem baixo aí de 35 watts, né? E ele também tem um Intel HD Graphics 4000. E além do processador desse notebook ser um Core 5 de terceira geração, ele também tem 8 GB de memória RAM DDR3, 500 GB de HD, uma câmerazinha básica e HD, e a tela dele é LCD de 14 polegadas com a resolução HD. E na hora de comprar este notebook, ele estava bem barato. Estava custando 1.250, por isso que eu achei que compensou muito ele. Até hoje ele não deu nenhum problema, não travou, está tudo indo perfeitamente. A única coisa que fez de alteração nele foi que pôs um SSD de 120 GB, porque SSD realmente dá uma diferencinha boa aí de velocidade. No caso, na hora de pôr um SSD, pois pela coisa do CD aqui, por uma coisa que compra e adapta. E o único problema que deu neste notebook aqui foi que a bateria está durando bem menos. A bateria dura aí cerca de meia hora, que é uma coisa muito pouca, realmente. Foi o único problema, o resto tudo está em perfeito estado. Ele realmente foi bem barato e compensou muito na época. Ele é da Positivo e não deu nenhum problema. Então, se eu fosse falar minha experiência com a Positivo só com este notebook aqui, ela seria uma experiência ótima. Porém, na internet tem várias reclamações da Positivo. E se você for comprar um Positivo aí, normalmente não dá para fazer nenhum upgrade. Às vezes dá para você pôr um SSD, mas não dá para trocar o processador normalmente. E de vez em quando troca a memória RAM, dá umas telas azul nele e tudo mais. Isso tudo se dá por causa de que a Positivo, ela mesmo que programa a BIOS dela. Por isso ela não permite fazer alterações aí. Às vezes até dá certo, mas não é uma coisa muito bem garantida. Então o mais aconselhável se você comprar aí um Positivo é que você não ponha mais memória RAM, nem troque o processador. E outra coisa que aí, normalmente a Positivo aí tem de ruim são as placas mãe, né? As placas mães normalmente são as mais baratinhas aí, né? Ela mesmo que monta a placa mãe, não é ela que fabrica, ela apenas monta a placa mãe, tá? E é uma placa mãe bem ruinzinha aí, não dá pra fazer overclock, muitas vezes não tem 2 slots para memória RAM, enfim, não é um computador assim para upgrades. E agora eu vou comparar alguns modelos de notebook da Positivo com alguns modelos de notebook com outras marcas aí. E eu já vou falar aqui adiantado que a Positivo normalmente não tem custo-benefício. E normalmente os notebooks mais baratos do Brasil são da Positivo. E já fique atento quanto a isso, porque eles são realmente muito ruins. Para você ter uma noção, tem notebooks aí com 16 GB de memória interna. Não é nem memória RAM, é memória interna. Que isso é muito pouco, não dá nem para o Windows. Então você tem que ficar atento a alguns notebooks aí, né, que realmente não dá para você usar da Positivo. Enquanto tem alguns outros aí que a configuração é até que aceitável. Porém, o custo-benefício não é lá essas coisas. Então vamos lá. Este notebook aqui da Positivo, por exemplo, ele está custando R$ 2.099, né, 2.100. Ele tem um Core 3 de sexta geração, 8 GB de memória RAM e um HD de 1 TB. Você vê que ele está custando aí R$ 2.100, né? E agora vamos comparar com este outro notebook aqui da Lenovo que eu achei. E ele tem um Core 5 de oitava geração. Você já vê a evolução aí. Enquanto o outro tinha um Core 3 de sexta geração, este tem um Core 5 de oitava geração. Por apenas R$ 41 aí de diferença, né? É pouca diferença de preço e muita performance a mais. Além disso, a tela do notebook da Lenovo é uma tela maior, né? Então só nisso você já vê que o notebook aqui da Lenovo compensa muito mais que o da Positivo. Esse foi o primeiro comparativo, vamos aqui para o nosso segundo comparativo. E o próximo notebook aqui da Positivo, ele tem um Celeron. Só para deixar claro, o Celeron é muito ruim, tá? Se você pensa em usar ele para jogar, não tem como jogar com o Celeron.
só joguinhos bem básicos mesmo. E ele tem 4 GB de memória RAM e um HD de 500 GB. Ele está custando R$ 1.511. Agora vamos comparar com este notebook aqui da HP. Ele tem um Core i3 de 7ª geração. Só por isso você já viu a diferença de performance. É uma diferença de performance imensa. E ele tem 4 GB de memória RAM e 500 GB de HD. Então você vê que por aproximadamente R$ 8 aí de diferença, você tem um processador realmente muito superior ao processador da Positivo. E agora é neste notebook aqui que você tem que ficar atento, caso você não conheça aí sobre PCs em geral, né? Este notebook tem um processador muito ruim. Isso aqui é um processador de celular Cortex A17 e ele vem com o Chrome OS. É só para coisas básicas, tá? O Chrome OS. E você vê que ele está custando R$ 1.044. E eu vou comparar este notebook com um aparelhozinho que eu achei aqui no Mercado Livre, que transforma uma TV normal em Smart TV. Para você ter uma noção, isso aqui custa R$ 400, este aparelhinho. Ele tem a mesma configuração deste notebook da Positivo. A única diferença entre este aparelhinho é que ele possui 8 GB de memória interna, enquanto o da Positivo possui 16 GB de memória interna. Então, este notebook aqui eu aconselho que ninguém compre. Na hora que você for comprar um notebook aí, né, eu aconselho você ficar bem atento mesmo às especificações dele. Em geral, a minha experiência com a Positivo foi boa, tá? A Positivo ela realmente tem um pouco mais de reclamações do que as outras marcas e ela não tem um custo-benefício assim tão bom. Um ou outro notebook tem um custo-benefício ali mediano, mas se você pesquisar dá pra achar aí quase que sempre um notebook com custo-benefício melhor do que os da Positivo. Então pessoal, o vídeo foi esse. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e tchau!